Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto falando com vocês. Retomando as atividades do PET, agora com o volume 5, esse vídeo é do primeiro ano, semana 1. O pessoal costuma fazer umas perguntas bem relevantes, né? Que é o que eu vou fazer com isso que eu aprender, tá? Então, a pergunta que eu coloco para vocês neste momento é a respeito de corpo rígido, que é o objeto do conhecimento do primeiro ano, e eu quero saber de vocês o seguinte: por que a maçaneta da porta sempre fica no ponto mais distante da dobradiça? Ok? Você vai perceber que isso é um padrão em todas as portas. A maçaneta fica no ponto mais distante da dobradiça. Por quê? Então, nessa explicação aqui da teoria de hoje a respeito de corpo rígido, eu vou te dar a resposta do porquê disso, uma resposta científica, ok? Bom, o PET volume 4 tratou do momento linear. Esse momento linear, você vai lembrar então, é Q igual a M vezes V. E também do movimento circular uniforme. Agora vamos estudar o momento de uma força, ok? Não é movimento de uma força, é momento de uma força. E suas aplicações. O estudo dos movimentos pode ser diferenciado das partículas e do corpo extenso. Então, tudo que a gente estudou até o momento era aplicável para partículas, ou seja, são aqueles corpos que as suas dimensões não são relevantes para o estudo. Mas quando nós começamos a estudar um corpo extenso, os conhecimentos científicos para tratar desse tipo de objeto exige que você não considere ele como partícula. Também considerado como corpo rígido, ok? Perceba então, corpo extenso e corpo rígido são dois nomes semelhantes para o mesmo objeto. O corpo rígido é um sistema de partículas agrupadas e que não sofre deformações sob a ação de forças, como um pedaço de metal ou de madeira, por exemplo. O corpo rígido executa movimentos de rotação e translação, ou então os dois movimentos de uma vez. Pensa, por exemplo, em uma bailarina. Essa bailarina está fazendo o movimento de rotação, ou seja, ela está girando em torno do próprio eixo, mas ela também está transladando, ou seja, enquanto ela gira em torno do próprio eixo, ela se movimenta em diferentes posições, por exemplo, num sentido aqui para a sua direita. Tá? Então, um corpo que gira e que se desloca ao mesmo tempo, ele está fazendo esses dois movimentos de rotação e de translação, ok? O planeta Terra é um outro exemplo. O planeta Terra gira em torno do seu próprio eixo, fazendo um movimento de rotação, e ele se desloca ao redor do Sol, fazendo um movimento de translação. Continuando, seu material agora vai propor o seguinte: o estudo do momento de uma força. Aqui ele já chamou esse momento de uma força de torque, que é um conceito semelhante ao de momento de uma força. Rotação, translação e equilíbrio de um corpo rígido. Então, vamos lá. O momento de uma força, então o momento de uma força ou torque, ele está chamando de M, ok? Então, M vai ser o momento de uma força. Também chamado de torque. É uma grandeza relacionada ao movimento de rotação que um corpo executa em torno de um eixo quando uma força externa atua sobre ele. Então, olha o exemplo de uma chave, ok? Essa chave aqui, né, uma ferramenta, ela está executando um movimento de rotação, porque você tem um eixo, que é o eixo
do parafuso em que essa porca aqui está enroscada. E essa chave ela pode rotacionar em torno daquele eixo. Ou você gira a chave nesse sentido, horário, ou você gira a chave nesse sentido, anti-horário. Então você concorda que esse movimento de giro ele é feito em torno de um eixo central, que é exatamente o ponto aqui no meio dessa porca? Então, esse movimento de giro executado por essa chave inglesa é um movimento que nós vamos chamar de torque, ok? Nas situações que vamos mostrar, esse eixo será sempre perpendicular ao plano que contém uma face do corpo e também perpendicular à força aplicada. Então, perceba, se o eixo, nessa situação aqui, é o eixo que está bem aqui no centro da porca, e aí você vai pensar, então, que esse eixo aqui, ele está saindo aqui da tela, tudo bem? É como se você colocasse o seu lápis ou o seu dedo apontando aqui para a tela, ok? Se você colocar o seu dedo em cima desse pontinho rosa que eu estou fazendo, isso daqui vai ser o nosso eixo. E, então, essa chave, ela vai rotacionar em torno desse eixo, ok? E aí esse movimento ele pode ter o sentido horário ou o sentido anti-horário. O que o seu material está te dizendo é que, colocando o seu dedo aqui nesse eixo, a força que você aplica nessa chave para ela rotacionar em torno desse eixo é uma força que faz 90 graus com esse eixo. Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que você vai rotacionar esse objeto no sentido horário, ok? Que é esse sentido aqui. Então, você precisa aplicar uma força nesse sentido. Essa força que eu estou desenhando aqui em verde, ela é perpendicular a esse eixo, ok? É como se você tivesse, então, o eixo aqui nesse pontinho, coloca o dedo em cima desse pontinho, ok? Colocou o dedo em cima desse ponto aqui na tela, então a força é perpendicular. Faz 90 graus. A questão é que você está vendo isso daqui em uma perspectiva diferente. Vou pegar esse sistema aqui e colocar numa perspectiva diferente. Se você pudesse olhar esse sistema aqui de lado, ou esse sistema aqui, olhando de lado, de perfil, você veria um sistema assim, um eixo, que aqui no caso é o seu dedo, aqui na tela, e uma força perpendicular a esse eixo, que é a força que você está fazendo para rotacionar essa chave, ok? Então, esse ângulo entre o eixo e a força é um ângulo de 90 graus, ok? É isso que quer dizer perpendicular. Vamos lá, então. Nas situações que vamos mostrar, esse eixo será sempre perpendicular. Então, nós vamos tratar de uma situação em que a força e o eixo fazem sempre 90 graus. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior será a facilidade de girar o corpo. Então, vamos lá. Você lembra que eu comecei a conversar com você nesse vídeo a respeito de uma pergunta? Que é por que a maçaneta da porta fica no ponto mais distante da dobradiça dessa porta? E olha o que seu material está dizendo aqui para você. Estou deixando o raciocínio aqui destacado. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, maior será a facilidade de girar o corpo. Mas ok, você tem aqui até o momento um raciocínio teórico. Vamos entender isso matematicamente e na prática. Considere uma chave encaixada em uma porca que se pretende girar, como mostrado na figura 1, que é essa figura aqui. O que vai acontecer? Será mais fácil girar a chave aplicando-se a mesma força, de mesma intensidade, direção e sentido no ponto A
que no ponto B. Por que se você aplicar a força no ponto A em relação ao ponto B, no ponto A, a força que você aplica para girar essa chave fica menor? Porque a distância até o eixo de rotação é maior. Então, se você aumenta a distância, você consegue diminuir a força que você aplica para rodar essa chave. Agora, vamos imaginar então que não é essa chave, é a porta da sua casa. Por que a maçaneta fica no ponto mais distante da dobradiça da porta, que é o eixo em relação ao qual a porta vai girar? Porque quanto maior for essa distância, menor a força que você aplica, ok? Se você tentar girar a porta aplicando uma força mais próximo da dobradiça, ou seja, diminuindo a distância, você vai ter que aplicar uma força maior, certinho? Bom, comentado então aí, isso é uma experiência bem simples que você pode fazer aí agora, certinho? Quanto mais próximo da dobradiça você aplica a força, maior é essa força. Quanto mais distante, menor a força. Continuando então, será mais fácil girar a chave aplicando a mesma força, de mesma intensidade, direção e sentido no ponto A do que no ponto B, e aí está justificado a questão da distância, da força e do torque. Então aqui a gente tem uma relação já entre três conceitos, né? O torque, que é relacionado a objetos que giram. Você tem uma relação desse torque com o conceito de força, que nós já estudamos, e você tem relacionado o torque, além da força, com a distância que você aplica a essa força. Então, tem essas três coisas aí para relacionar, ok? O torque está relacionado à força, que também está relacionado à distância que você aplica a essa força. Vamos continuar? Seu material aqui agora ele vai te dar uma relação matemática para você entender essa relação entre esses três conceitos. Além da distância D, então ele está chamando a distância de D, do eixo, o módulo da força, esse módulo está relacionado então com o valor ou com a intensidade da força. É isso que quer dizer módulo. Além da distância d do eixo, o valor da força também altera o momento de uma força. Tá? Lembra que momento de uma força nós podemos chamar também de torque. Então, ele está dizendo que você pode mudar o torque se você muda a distância ou se você muda o valor da força aplicada. Deste modo, vamos descrever o momento de uma força da seguinte expressão. Torque, ou momento de uma força, vai ser o valor da força vezes o valor da distância. Bom, essa relaçãozinha aqui ela é bem simples, né? Porque ela lembra muito uma coisa que a gente estudou no PET passado. Lembra no PET anterior, quando nós estudamos quantidade de movimento é igual à massa do objeto vezes a velocidade. Agora a gente está estudando momento de uma força é força vezes deslocamento, ou distância, né? Deslocamento não, é distância. Então perceba, as duas relações, tanto a do PET passado quanto essa agora, são momentos, né? Aqui é o momento linear, ou quantidade de movimento. Aqui é o momento de uma força, ou torque, ok? E isso depende de duas coisas multiplicadas. Aqui é força vezes distância, e no momento linear é massa vezes velocidade. Bom, feito a relação com o que a gente já estudou anteriormente, vamos lá então. O m, momento de uma força, ou torque, vai ser newtons vezes metro. É a unidade de medida. Por que newtons vezes metro? Porque newton é a unidade de medida de força. E metro é a unidade de medida de distância. Então fica o newton da força vezes o metro da distância. Newton vezes metro é a unidade de medida
do torque, ou momento de uma força. As outras duas grandezas já estão comentadas, né? F de força, medido em newtons, e D de distância, medido em metros. A aplicação do momento de uma força pode ser vista em ferramentas, máquinas, alavancas e automóveis. O movimento de rotação pode ser acelerado caso o sistema não esteja em equilíbrio. O que quer dizer essa informação? O movimento de rotação pode ser acelerado caso não esteja em equilíbrio. O que acontece? Você lembra lá da segunda lei de Newton? Ou talvez não lembra, mas eu vou te ajudar. Lá na segunda lei de Newton, nós escrevemos a relação de que força resultante é a massa do objeto vezes a aceleração. Então, essa relação está dizendo para você que se existe uma aceleração, existe uma força resultante. E essa força resultante ele está relacionando com a falta de equilíbrio. Se tem uma força resultante, o sistema ele não está em equilíbrio. Ok? Vamos lá então, retomando. As condições de equilíbrio de um corpo rígido, além da condição que se aplica a uma partícula, que é a resultante das forças externas, ser nula, não é suficiente. Ou seja, dizer que um corpo rígido está em equilíbrio, não basta a gente dizer que as forças externas são nulas. Sendo assim, para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, precisa atender a duas condições. Primeira condição: a resultante das forças externas que atuam em um objeto deve ser nula, ou seja, não tem força resultante. Ora, se a gente entende que não tem força resultante, ou seja, se a força resultante ela tem que ser 0 newtons, então nós vamos entender que esse objeto de massa m tem que ter qual aceleração? Ou seja, que número que a gente pega a massa do objeto e multiplica e o resultado dá zero? Tem que ser o quê? Zero, ok? Então implica que a aceleração tem que ser zero. Segunda condição para que nós tenhamos equilíbrio de um corpo rígido: a soma dos momentos, ou seja, dos torques, de todas as forças externas que atuam no corpo, deve ser nula, ou seja, no equilíbrio de rotação não pode ter torques externos. Portanto, um corpo em equilíbrio deve estar em repouso ou girando com velocidade de rotação uniforme, que é essa velocidade de rotação a gente estudou no final do PET 4. Relacionamos a velocidade de rotação com velocidade angular uniforme. Essa velocidade angular, você vai lembrar dela, ela é descrita pela letra ômega, ok? Que é a velocidade linear vezes o valor do raio. Bom, feito isso então, a gente vai ter algumas situações para a gente estudar, né? Deixa eu acessar aqui as figuras que eu selecionei para você. Essa primeira figura está mostrando para você de uma maneira dinâmica que o torque, aqui você pode entender então como sendo o M, tá bom? Ele colocou aqui a letra tau, mas você pode escrever a letra M como ele mostrou para a gente no material do PET seu, tá? Esse torque, ou momento de uma força, é o valor da força. E aí ele colocou aqui embaixo o valor da força, te lembrando aqui com um sinalzinho que a força ela é perpendicular à distância, ok? Então esse sinalzinho aqui, ele indica para você que a força é perpendicular, ou seja, faz 90 graus com a distância. Então olha aí o sistema de uma chave, ok? Quando você aumenta a distância, vamos lá, deixa eu dar o play na animação de novo, ó, aumentou a distância, o D fica grandão. O que acontece com o torque? Aumenta.
Ok? Então, aumentando a distância, aumenta a força de giro. Diminuindo a distância, você diminui a força de giro. Ou, se você preferir, você aumenta a força, aumenta o torque. Diminuindo a força, diminui o torque. Ok? Conseguiu entender a dinâmica dessa animação? E aí vem a relação que eu perguntei para vocês no início, né, para a gente fechar o vídeo de hoje. Você tem, bem aqui no canto da parede, você tem a dobradiça, que eu vou marcar tracejado, e essa parte tracejada aqui é o eixo de rotação da porta, ok? O que vai acontecer então? Essa criança aplica uma força na maçaneta da porta, e é importante que você perceba que a maçaneta da porta ela está no ponto mais distante do eixo de rotação. Então aqui a distância que a gente chama de D, ela é maior em relação ao eixo de rotação, e quando você aumenta a distância, você consegue aplicar um torque ou um momento de uma força maior, certinho? Quanto mais próximo do eixo de rotação está a maçaneta da porta, mais força você precisa, porque a distância está diminuindo, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver dúvidas, você deixa um comentário aqui no vídeo. Se você entendeu tudo que eu falei, parabéns para você. Não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever. Eu agradeço muito a sua atenção. O que eu mais me orgulho é o tanto que vocês se esforçam para poder fazer as atividades e compreender o que precisam. Conte sempre com a minha ajuda. Orgulho de todos vocês. A gente se encontra no próximo vídeo resolvendo exercícios sobre torque. Tchau, tchau.